Nós vamos falar hoje sobre o papel e as responsabilidades da mulher no lar. Estava sentindo falta também? Ah, que bom que você está aqui com a gente hoje. Então, vamos lá. Então, a base, né, as bases do nosso estudo hoje são Gênesis 2. Então, quem quiser abrir aí, quem estiver com a Bíblia na mão, tiver como abrir a Bíblia, nós vamos lá para Gênesis 2 primeiro. E nós vamos ler alguns versículos. Nós não vamos ler o capítulo inteiro, mas aqui a gente tem as bases para entender as responsabilidades de mulher e homem na família, certo? Então, nossas bases sempre têm que ser a palavra de Deus. Então, vamos ler alguns versículos. A partir do versículo 4, nós vamos ler alguns e aí a gente vai comentar em seguida. Diz assim: esta é a gênese dos céus e da terra quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Não havia ainda nenhuma planta no campo da terra, pois ainda nenhuma erva no campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra. E também não havia homem para lavrar o solo. Mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden na direção do Oriente e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda a sorte de árvores agradáveis à vista e boas para o alimento. E também a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim, que dali se dividia, repartindo-se em 4 braços. O primeiro chama-se Pison, que é o que rodeia a terra de Avilá, onde há ouro. O ouro dessa terra é bom. Também se encontram lá o bidélio, a pedra de ônix. O segundo rio se chama Gion, que é o que circunda a terra de Cush. O nome do terceiro rio é Tigre, o que corre pela Assíria, pelo oriente da Síria, e o quarto é o Eufrates. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor lhe deu essa ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Estou com bolo no forno, gente, o cheirinho tá muito bom. Estou fazendo aquela receita, Ana, que você me passou. Inclusive, bem-vinda. Quem chegou aí? Deixa eu ver. A Danaira. Danaira que chegou agora, não é? Bem-vinda, minha irmã. Deus te abençoe. Então, vamos lá. Então, logo no começo aqui da nossa leitura, nós já vimos que Deus tinha criado toda a natureza, né? O jardim do Éden, e não tinha ninguém para cultivá-lo. Então, Deus criou o homem, né? Então, a gente já vê que Deus criou o homem para o trabalho, para cultivar a terra, certo? E aí a gente vai ver agora, em seguida. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. E para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Vamos lá, irmãs. Então, continuando aqui a leitura, o Senhor fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem: esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomado. Né? E aí finaliza dizendo: por isso deixa o homem pai e mãe, se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e o outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Então, isso foi antes da queda, né? A partir do capítulo 3, a gente vai ver o relato da queda, né?
E aqui a gente vê a função de cada um, né, do homem e da mulher. E a gente já vê claramente a função do homem como a função de cuidar, de preservar, né, a função de cultivar a terra, e também Deus deu a ele a ordem de, né, o único mandamento até então que havia, de não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então foi ao homem que Deus deu também a tarefa de ensinar, né, de conduzir, de guiar na lei de Deus. E depois Deus cria a mulher, né? Então Deus cria a mulher, por quê? Para que o homem tenha uma auxiliadora que lhe fosse idônea, né, correspondente, assim como os animais tinham uma fêmea, né, uma correspondente, uma parceira correspondente. Então, Deus mostra para Adão, né, quando o leva para dar nome aos animais, que todos os animais têm um par correspondente, mas ele não tem. E aí Deus cria a mulher, né, para ser uma auxiliadora idônea. Então, essa é a primeira base, né, que nós temos aqui. Eu dei uma pesquisada na exegese que Calvino fez desse texto, desses textos que nós lemos, né, e a primeira parte ali, onde ele fala sobre a criação do homem, Calvino foca na singularidade da criação, né, e na integridade original antes da queda. Boa noite, Fer, bem-vinda, minha irmã. Tá tudo bem, minha irmã, que bom que deu certo de você entrar. E aí ele fala da composição humana, né, no versículo 7, Calvino enfatiza que o homem foi formado do pó da terra e recebeu fôlego de vida. Depois ele fala do mandato cultural, no versículo 15, trabalho, né, cultivar e guardar, que é uma bênção, não é uma maldição. Vocês observam que isso veio antes da queda, né? Então o trabalho não é um castigo, né? O trabalho é uma missão, é uma bênção também. Deus não precisa de ajudantes, né? Não precisa de assistentes, de auxiliares, não precisa de ajuda. Então, por isso é uma bênção para o homem participar, né, do cuidado com o mundo que Deus criou e que ele sustenta, né? Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder, né? Mas Deus nos trouxe para sermos participantes da obra dele. Então, olha que coisa maravilhosa. E também a proibição e o teste. A árvore do conhecimento do bem e do mal não é inerentemente má, né? O problema não está com a árvore, mas ela é colocada como um sacramento da obediência, né? Calvino coloca. E ele argumenta que a proibição era um teste simples para manter o homem consciente da sua dependência da palavra de Deus. Olha como, desde o início da criação, o homem não vive só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus, né? Tá vendo como uma palavra que procede da boca de Deus, ela produz vida? E isso é válido para todas as épocas. A palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela restaura a alma, né? Ela é perfeita. E é bem-aventurado aquele que guarda os mandamentos do Senhor. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e guarda os seus mandamentos. Isso é verdade. O que é bem-aventurado? É abençoado, né? E muitas vezes a gente desobedece a Deus porque a gente acha que o caminho de Deus não é bom, o nosso caminho que é, né? Eu já comentei com vocês, inclusive, que uma amiga, certa vez, ela disse que não gostava do apóstolo Paulo. Porque o apóstolo Paulo falava umas coisas de que ela não gostava, né? Só que, veja, a palavra de Deus é a palavra de Deus. Não tem assim, algumas palavras são de Deus, outras são dos profetas, outras são dos apóstolos. Não, sabe aquela Bíblia que tem as letras de Jesus, as palavras de Jesus em vermelhinho, né? As pessoas podem acabar achando que só o que está em vermelhinho é importante. Só o que está em vermelhinho é palavra de Deus. O resto é palavra de homens. Não. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a correção, para a repreensão, né? Para a educação na justiça. E para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra, né? Como Paulo diz a Timóteo,
que significa isso? Toda a escritura, Gênesis, Apocalipse, é palavra de Deus. E é útil para nós, é útil para a nossa vida. A nossa vida depende dessa palavra, né? Eu sempre gosto de mencionar Deuteronômio, tem um versículo lá que eu recomendo que vocês memorizem, que vocês guardem no coração, porque o que ele fala está lá em Deuteronômio 32, versículo 47. Depois que Moisés dá uma série de leis, de orientações, né, de mandamentos, ele fala o seguinte, olha que precioso isso, irmãs, porque eu vou ler do versículo anterior, do 46, para não ficar incompleto, né? Então, versículo 46 e 47 de Deuteronômio 32, diz assim, aplicai o coração a todas as palavras que hoje testifico entre vós, para que ordeneis a vossos filhos que cuidem de cumprir todas as palavras desta lei, porque esta palavra não é para vós coisa vã, antes é a vossa vida, e por essa mesma palavra prolongareis os dias na terra, a qual, passando o Jordão, ides para possuir. Então, veja, sempre foi assim, desde o início. Então, lá no Éden já foi assim. A palavra de Deus, ela já era uma fonte de vida. E Deus dá um mandamento para o homem, né, para que o homem tenha essa experiência de que obedecer a Deus é bom e desobedecer a Deus é ruim, né? Isso responde, inclusive, questionamentos do tipo, por que que Deus permitiu que o homem pecasse, né? Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça, né? Porque sabendo qual é a consequência de desobedecer à lei de Deus, a gente pode fugir do mal. Como? Obedecendo a Deus, né? É a palavra de Deus, então nós devemos obediência. Essa palavra não é para nós coisa vã, né? Se Adão e Eva tivessem pensado, nossa, a palavra de Deus não é uma coisa vã. Se ele falou não comam, é melhor a gente não comer, né? Mas eles só estavam expressando ali a sua natureza. E nós, no lugar deles, não teríamos feito melhor. Não é verdade, irmãs? Nós teríamos pecado da mesma forma. Certo? Então, é isso que Calvino fala a respeito da criação do homem. E sobre a criação da mulher, ele fala que Deus estabeleceu o princípio da indissolubilidade do casamento ali no Éden. Olha isso. Né? E a ordem hierárquica da família. Deus estabeleceu na criação uma hierarquia, né? Então, o homem foi criado primeiro, ele é o líder, certo? Então, não é como a gente está estudando, inclusive, no livro que Deus diz sobre as mulheres, não é machismo. Se Deus quisesse ter criado a mulher primeiro, ele teria. Mas ele quis criar o homem primeiro, e amém. Eu acho o máximo a Axa. A Axa não chegou ainda, né? A Axa vai entrar daqui a pouco. A Axa é assim, irmãs, ela está contando um problema, e eu estou assim com a minha cabeça, nossa, como que eu vou ajudar minha irmã? O que eu falo para ela? Que conselheira bíblica com a cabeça assim, né? Eu preciso dar um conselho, tudo que você fala, eu preciso dar um conselho. E aí, ela finaliza falando, mais amém. Nossa, dá uma paz, quando ela fala mais amém, eu falo, pronto, não preciso resolver. Ela sempre fala assim, às vezes nem está resolvido, mas ela fala, ela conta e depois diz, mas amém, né? Tá bom, então amém. Ai, que paz que me dá. Bem-vinda, Emanuele. Emanuele é a nossa mascotinha do grupo. Bem-vinda, minha irmã. Não tem problema não, chegar um pouquinho atrasada, tá bom? O importante é chegar. Oi, no fundo do meu coração tem raivinha que me deu aqui agora, eu tinha um compromisso, mas eu queria ter assistido desde o início, ai, mas tá bom. Deu tudo, ó, mas tá bom, tá vendo? Ela fala igual a Agnes, mas amém, mas tá bom. Esse tá bom no final dá uma paz, né? Acalma o coração da gente. Mas é isso, né, mas Deus estabeleceu lá no princípio a ordem da criação. Ele estabeleceu assim, né? Assim como ele estabeleceu que o sol é para presidir o dia e a lua e as estrelas são para presidirem a noite, né? Então, se Deus determinou que é assim,
Então, é importante nós atentarmos para a palavra de Deus, para o que ele falou, porque o que ele fala é para nós a nossa vida, é importante para nós, é útil para nós, é necessário para nós. E bem-aventurado aquele que atenta à palavra de Deus, o que Deus diz e qual é a vontade de Deus. Inclusive, lá em Efésios 5, fala assim: não sejam nécios, mas sábios, remindo o tempo por quantos dias são maus. Por isso, procurar e compreender qual a vontade do Senhor. Ou seja, então, ser sábio consiste em procurar compreender a vontade do Senhor, ou seja, buscar a vontade do Senhor e não a própria vontade, não é? E não viver obstinado pelos seus próprios pensamentos. O que você acha melhor, né? O que você prefere? Porque Deus não precisa de conselheiros, né? A vontade de Deus, ela é boa, agradável e perfeita, mesmo quando a gente não gosta muito, não é? Ser boa, agradável e perfeito não quer dizer que para nós vai ser agradável, porque o nosso coração é enganoso. Adão tinha uma lei para obedecer, uma lei, e quebrou, né? Então, veja, será que ele estava insatisfeito? Será que tudo que Deus pôs ao redor dele e de sua mulher não eram suficientes para que eles fossem felizes? Eram suficientes, mas aquela insaciedade do coração humano sempre existiu, né? A gente sempre está insatisfeito. E o problema não é com Deus, que não nos deu tudo o que nós queremos, é com o nosso coração, que é enganoso, mais do que todas as coisas, e desesperadamente perverso, né? E aí Calvino fala que esse texto, esse trecho, né, do versículo 18 ao 25, que nós lemos por último, fala do propósito da mulher. No versículo 18, ela é necessária para a companhia e para a procriação, né? E ele defende veementemente que o casamento é o único lugar legítimo para a união sexual. Calvino também coloca ali o termo auxiliadora, né? Ele argumenta que, embora a mulher seja o segundo na ordem de criação, feita ao lado do homem, ela não é inferior. No entanto, a ordem de criação estabelece o princípio da liderança masculina. E é um princípio que ele reitera em 1 Coríntios 11. Gente, aquele capítulo a gente podia fazer um estudo, um dia só para estudar 1 Coríntios. Se vocês quiserem, ano que vem, a gente pode pegar um livro da Bíblia e ter um dia da semana para estudar um livro da Bíblia, verso a verso, capítulo por capítulo. O que vocês acham? Se tiver bastante corações, ficar cheio de coraçõezinhos aí, a gente pode aderir. Olha quantos coraçõezinhos estão aparecendo. Ei, olha quanto coração. Seria legal, né? A gente estudar um livro da Bíblia. E esse capítulo aí, meu Deus, que capítulo, gente. A gente às vezes não presta atenção nesse capítulo, mas ele tem ali algumas verdades difíceis de engolir. Eu recebi uma figurinha de WhatsApp escrito isso. Falaram para mim, uma irmã falou, que tem a ver com as coisas que eu falo, os conselhos que eu dou, verdades difíceis de engolir. Mas é a Bíblia, gente, não sou eu, tá bom? E a submissão voluntária da mulher, né? Ele coloca também. E a regra da monogamia, né? Versículo 24, também, lá no versículo 24, ele fala também. Versículo 24, olha, que para lá no capítulo 3. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, né? Tem pessoas que falam, a Bíblia é contraditória porque condena o adultério, mas só que os homens se casavam com várias esposas, né? O que Deus estabeleceu desde o princípio não foi isso. Foi que os dois se tornariam uma só carne, né? O homem deixaria pai e mãe e se uniria à sua mulher. E então, os dois se tornariam uma só carne. Foi isso que Deus estabeleceu desde o princípio.
certo? Então, o fato de Deus ter dado uma mulher a um homem desde o princípio e não múltiplas, Deus não podia ter criado várias mulheres? Se esse fosse o princípio, né, o padrão de Deus, então ele teria criado várias mulheres, não teria criado uma só, né? Teria tirado umas 3 costelas ali, 4, para ficar, né, mas para ele não ficar tão torto, né? Para não ficar tão assimétrico, né, o corpo de Adão. Ele tirou só uma costela e fez só uma mulher. Então é monogâmico o relacionamento, né, o casamento entre homem e mulher. Isso é uma prova bíblica de casamento deve ser, de que o casamento deve ser monogâmico e indissolúvel. A união se torna uma só carne. Como é que você vai dividir uma só carne, né? Uma pessoa você vai cortar, uma pessoa no meio, né? Então é um princípio também de algo que nós já falamos aqui algumas aulas atrás. Nós interpretamos o texto corretamente, onde Jesus fala sobre o divórcio, responde sobre o divórcio, e nós mostramos como muita gente interpreta errado aquele texto, dizendo que Jesus está autorizando o divórcio em caso de adultério. Não é disso que ele está falando naquele texto. Bem-vinda, Atsa. Acabei de falar de você, mas eu falei bem, tá bom, minha irmã? Graça e paz. Quando você assistir o vídeo da aula depois, aí você vai saber o que eu falei. Mas não é nada comprometedor, fique tranquilo. Então, a gente vê. O que eu estava falando, gente? Olha, até me perdi aqui o que eu estava falando. Me lembra alguém? Escreve aí, por favor, nos comentários. Uma só carne, né, que nós falamos. Ah, tá, da interpretação do texto lá de Mateus, né? Então, muitas pessoas, isso sobre o divórcio. Obrigada, Juscelia. Então, quando as pessoas usam aquele texto lá de Jesus, respondendo sobre o divórcio, né? Ele fala que aquele que se divorcia de uma mulher, exceto por causa de adultério, né? Por causa de relações sexuais ilícitas, a expõe ao adultério, né? E aí as pessoas entendem desse trecho, que Jesus está dizendo que, se for adultério, pode se divorciar. Mas não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo o quê? Que se houve o adultério já houve, né? Se não foi por adultério, então agora a pessoa está exposta ao adultério. Agora, né, que ela está se divorciando. Porque se ela tiver um outro relacionamento, ela estará adulterando com um novo cônjuge. Ou com um novo, enfim, um novo relacionamento que ela tiver. E assim também o homem divorciado, ele entra num relacionamento, é como se ele tivesse 2 esposas, a primeira e a segunda. É isso que Jesus está dizendo. Pode falar, Manu. Minha querida Andréia, você poderia repetir essa parte para mim? Eu não. Essa parte é muito enraizada. No caso, é... se o marido ele adulterar contra a esposa, ela não tem o direito de se divorciar dele? Minha irmã, o que a Bíblia nos ensina é sempre que nós devemos perdoar. É isso que a Bíblia ensina. A gente já estudou isso numa outra aula, mas não foi gravado. Eu acho que não ficou gravado, né? E tá, inclusive, eu acredito que eu devo ter mandado para vocês, no meio do material, né, naquele drive com o material das nossas aulas, um PDF com um pouco mais sobre esse assunto. Então, sim, minha irmã, a Bíblia não está dizendo que, em alguns casos, o divórcio é aceitável. Pelo contrário, a Bíblia ela é coerente, ela não se contradiz, e ela sempre mostra que Deus odeia o divórcio, né? Deus sempre nos incita ao perdão, né? Porque nós somos pecadores também. Nós pecamos contra Deus, e Mas e Ele se a nos mulher for perdoa. abandonada? Aí, 1 Coríntios 7 responde. 1 Coríntios 7 responde tudo sobre o casamento e divórcio, né? E diz o seguinte, e eu vou falar por cima, porque realmente não é esse o assunto da aula hoje, mas eu toquei no assunto, então vamos esclarecer, né? Não vamos deixar ninguém com dúvida. 1 Coríntios 7 diz assim, se a mulher, ela se casou, então que ela não se divorcie, e o homem também, não se divorcie da sua mulher.
Mas vamos imaginar que um dos cônjuges é ímpio, mas ele consente em viver com a mulher, não o deixe. Vocês podem abrir em 1 Coríntios e conferir se as coisas são assim mesmo. Podem olhar lá, por favor. E me corrijam se eu falar uma coisa errada. Né? E está dizendo lá, porém, se o marido ímpio deixar a mulher crente, a mulher crente que foi abandonada está livre de servidão, não está debaixo de servidão, certo? Ela está livre. Agora, em outros casos, imagine que o casal é crente, ambos são crentes, e se divorciam, qual que é o conselho do apóstolo Paulo lá em 1 Coríntios 7? Que eles se reconciliem ou que eles não se casem novamente com outras pessoas, porque senão eles estarão cometendo adultério. Isso fortalece o texto de Mateus, lá onde Jesus responde sobre adultério. Pode falar. Mas eu faço duas perguntas. Como que funciona esse abandono? Tipo assim, o homem, ele é incrédulo e fala, não quero mais viver com essa mulher crente. Aí ele abandona ela? É assim que funciona? E também no caso, por exemplo, do adultério. Vamos supor que esse marido adulterou contra essa esposa, né? Pecando contra essa esposa diversas vezes. Como funciona? Ela tem que perdoar ele diversas vezes? Não, eu sei que o perdão é necessário, né? Claro, né? Mas eu falo aqui, tipo assim, permanecer com ele, deu para entender? Sim, minha irmã, imagine que Jesus nos perdoe, mas não continua o relacionamento conosco. Né? Que perdão é esse? Então, o verdadeiro perdão que a Bíblia ensina, ele visa a reconciliação. E corrigindo algo que você falou. Andréia, mas Só aí um no momento, caso... só um pouquinho, Ana. Deixa só eu concluir esse raciocínio, que eu acabo esquecendo, tá bom? Aí você já fala, só um momentinho. Então, deixa eu recapitular aqui na minha mente. Então, vamos lá. Uma coisa que você falou, Manu, que eu queria corrigir. Você disse que se esse homem continuar pecando contra essa mulher, veja, na verdade, todo pecado é primeiramente contra Deus. Né? Então, se esse homem é um pecador reincidente, ele está debaixo da ira de Deus. Isso a gente precisa, né, mudar uma visão equivocada que nós temos, né, de que aquele homem, ele é o que está em vantagem, né, o que está adulterando, ele está saindo com vantagem, e a pessoa traída é a vítima. Porque, na verdade, ele é a vítima da ira de Deus, ele está debaixo da ira de Deus, né? Porque Deus odeia o pecado e o pecador, né? E Deus rejeita até a oração do homem que maltrata a mulher. A Bíblia diz isso. Então, um homem que está cometendo adultério contra sua mulher e é um pecado reincidente, ele certamente não é convertido. Pode até ser crente é uma coisa, né? Mas convertido é outra. Né? Então, olha como a nossa visão tinha que ser diferente, mas ela acabou sendo moldada pelo mundo. Esse homem, ele está debaixo da ira de Deus, nós dizemos que o amamos. Então, se nós o amamos, nós temos que ser misericordiosos com ele e orarmos pela salvação desse homem, porque o ímpio, ele só sabe pecar. O ímpio não produz fruto bom, a árvore ruim não produz fruto bom, não é? Por isso que eu não recomendo casamentos mistos, mas tem mulheres que casaram quando também eram ímpias, conheceram o evangelho primeiro, o marido não conheceu o evangelho ainda, ou se desviou, né? Ou ele era da igreja desde o início, né? Só que ele não é convertido, ele só é da igreja. E muita gente é da igreja, mas não é convertido. Talvez ainda, ou talvez nunca será, porque existe o joio e o trigo, muitos são chamados e poucos escolhidos. Então, o meu conselho nesse sentido, ele é contracultural, porque a maioria das pessoas vai dizer, não, em caso de divórcio não tem perdão, divórcio é imperdoável. Mas a Bíblia não diz que divórcio é imperdoável. Pelo contrário, nós somos infiéis, nós somos adúlteras com Deus, quando nós amamos mais o mundo do que a Deus. O texto de Tiago fala, infiéis, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade com Deus? E esse infiéis significa adúlteros. Está falando com crentes. Nós adulteramos contra Deus e ele nos perdoa. Quantas vezes a gente tem que perdoar? 70 vezes 7. Sim, estamos falando de traição. Né? Então,
esse homem precisa de restauração, de aconselhamento, de evangelização, ele precisa ser salvo, ele precisa de conversão, senão ele vai para o inferno, né? Então, o perdão da mulher, da esposa, só vai servir para restaurar o relacionamento de vocês, não vai salvar a alma desse homem, né? Deus é que pode salvá-lo, então, para isso, ele precisa de conversão. Tá certo? Eu vou passar agora para a Ana, que eu interrompi, e depois eu volto para você, Manu. Mas no caso, o marido que está pecando contra a mulher de forma deliberada, né? Está adulterando, sabe que a mulher sabe, não está nem aí, isso já é um abandono. Porque ele só está dormindo na casa, mas não a trata como esposa, porque para ele a outra mulher vale mais, e ele abandonou a aliança e o compromisso que ele fez com essa esposa, e por mais que a esposa já perdoou por muitas vezes, ele continua no mesmo pecado e ainda com o perigo de passar doença para a mulher. Olha, Ana, nesse caso, vamos considerar que todos os recursos da parte da mulher já foram esgotados, né? Por quê? Porque o primeiro passo, a primeira opção nunca deve ser o divórcio. 1 Coríntios 7 responde isso. Então, o que eu estou dizendo para vocês, gente, não é esse o tema hoje, a gente pode fazer um outro estudo no outro dia sobre isso, né? Mas a Bíblia, em nenhum momento, ela está fomentando o divórcio, e sempre ela está incentivando o perdão. Vocês podem ler depois 1 Coríntios 7, Mateus 19, que é onde Jesus fala sobre a questão do divórcio. Essa é a questão. Ora, o ímpio abandonar a mulher crente está livre, certo? Ela não está debaixo de servidão. Pode falar, Emanuele. A mãozinha estava levantada, mas eu vou aproveitar para só complementar que cada dia que eu passo, eu percebo tanto que casamento é algo muito sério mesmo, sabe? Tem gente que só se casa por beleza, por status ou por dinheiro. E olha esse caso, sabe, desse marido. A gente sabe que o marido, querendo ou não, ele, por ser o cabeça, de certa forma, ele é a estrutura, né? O primeiro tijolinho lá do casamento. É óbvio que Cristo tá no centro, né? A base. Mas eu falo da importância de um esposo, da importância do papel do esposo. E casamento não é brincadeira, não é brincadeira. E tem tantas mulheres que sofrem, sabe, por maridos que não são convertidos, como esse caso que a Ana citou. De forma alguma, esse homem, ele é convertido. E isso é algo muito triste. Então, realmente, a importância da mulher em uma casa é muito importante, mas o esposo também é. Era só isso. Sim, é com certeza um homem ímpio, né? Uma pessoa que permanece assim no pecado deliberadamente é um ímpio. É muito triste esse tipo de situação, essa história que a Ana contou é tristíssima, né? E quem não está suscetível, né? Porque a gente não tem como saber se aquele cônjuge é um salvo, um convertido realmente, né? Então, a gente precisa exercitar misericórdia, minhas irmãs. Porque se a gente entrar num casamento já pensando certos tipos de pecado eu não perdoo, então você não está agindo como uma cristã, certo? A gente já falou numa outra aula bastante sobre perdão aqui, né? E a gente pode falar novamente, porque nós temos um coração duro para perdoar. Nós temos dificuldade de perdoar, né? E é natural que parta do ímpio o abandono, o divórcio, mas do crente não deve partir, né? O crente tem que procurar sempre a restauração. Olha Oséias. Leiam o livro de Oséias. O que acontece ali? Um profeta de Deus se casa com uma prostituta. Ela sai de casa, ela adultera com muitos homens, e inclusive ela tem filho de prostituição, e ele vai em busca dela e atrás de volta, né? Ou seja, ele perdoa essa mulher, né? Ele não joga na cara dela, não trata essa mulher com indignidade, né? Porque nosso coração enganoso pode fazer a gente pensar que, como o outro pecou contra nós, a gente precisa corrigir isso, né? Entender que todo pecado é contra Deus. Olha Davi, né? Davi pecou contra Batseba, contra o marido dela, mas ele ora, Senhor, pequei contra ti somente. Então, olha a gravidade da situação. Todo pecado é contra Deus, contra um Deus santo, um Deus eterno, um Deus bom, um Deus todo-poderoso.
né? Então, a gente precisa ser mais misericordiosos, exercitar a misericórdia ao olhar para aquele que peca, porque antes de pecar contra nós, ele está pecando contra Deus, né? E entender que a gente precisa agir como Cristo. E a história de Oséias fala de perdão, fala da graça de Deus, é um símbolo da graça de Deus. E o casamento é para ser uma réplica do reino de Deus, né? Então, o amor de Cristo e o amor de Cristo pela igreja, né? O amor entre Cristo e a igreja, né? E Cristo, ele é cheio de misericórdia, né? Ele é cheio de graça, e ele está sempre pronto a perdoar, tá certo? Então, há casos e casos, vai ter casos que a gente vai precisar conversar com aquela irmã, né? No aconselhamento, pode ser que vocês tenham muitas situações de adultério para aconselhar, irmãs que vão trazer situações de adultério para vocês aconselharem. Cada caso deve ser analisado individualmente, mas olhem sempre para a Bíblia, né? Cuidado com o nosso raciocínio, porque ele é enganoso. A maneira como nós pensamos e interpretamos um texto não é a verdade. A verdade é a palavra de Deus, né? E é o Espírito Santo que vai nos ajudar a interpretar corretamente a palavra de Deus, tá certo? Porque o perdão, a misericórdia, refletem o caráter de Cristo, que é rico em misericórdia, é rico em perdoar. É por isso que a gente tem que se exercitar nisso. E isso vale para todo tipo de relacionamento, né? Teve uma das nossas aulas que a gente trouxe como estudo de caso, uma situação em que uma amiga traiu a outra. Como? Contando os segredos dela, que ela havia confiado, né? E, isso aí é baseado em fatos reais, né? Quem nunca? Quem nunca, né? Confiou em alguém, contou segredos para alguém e acabou essa pessoa contando para outros, enfim, né? E aí no nosso estudo de caso, a pessoa perde a confiança no ser humano, na humanidade, por quê? Não dá para confiar em ninguém. Eu fui traída por uma amiga. E o que a gente tem que aconselhar, realmente, corta relações. Se ela te traiu, então você não vai mais confiar em ninguém. Então, a gente deve sempre aconselhar o perdão, né? Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. A gente ora, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Então, se eu não perdoo os meus devedores, então eu estou dizendo para Deus também não me perdoar, né? Então, irmãs, num outro momento, a gente pode falar mais sobre isso. Vamos voltar para o assunto da aula. Tem mais alguma dúvida sobre isso? Nós podemos encerrar. A Manu queria falar ainda. Pode falar, Manu. Vai falar? Não, eu só tô fazendo assim, que não tem mais dúvida. Ah, não vai. Ah, então tá bom. Então, vamos lá, minhas irmãs. Vamos prosseguir, então, no assunto da aula. Então, Gênesis 2 vão falar sobre identidade e propósito, né? A igualdade de essência, ambos foram feitos à imagem de Deus, né? Homem e mulher têm a mesma dignidade e valor diante de Deus, né? Ninguém é inferior a ninguém dentro do lar, dentro da família, né? E há uma diferença de função, né? Isso aí está claro também desde a criação. Então, o termo que é usado para se referir à idônea, né? Que é Ezer, ele significa socorro. Ele também é usado no Salmo 121, para falar que Deus é o socorro de Israel. Olha que bênção, né? Não indica inferioridade, mas uma força indispensável que supre de falta do outro, né? Aplicação: a mulher foi desenhada para ser ajudadora, necessária para que o marido cumpra o mandato cultural e espiritual da família. Então, a mulher não é inferior, a mulher não tem a mesma função, a mulher tem um papel, uma função diferente, mas ela é igual em valor diante de Deus. Porque as mulheres participam da graça de Deus, as mulheres são salvas, recebem o Espírito Santo, recebem dons espirituais, né? Mas nós temos uma função muito clara nas Escrituras, e nós vemos isso, temos visto isso desde a primeira aula desse curso, lá no comecinho do ano, né? Nós vemos, por exemplo, lá em 1 Timóteo 2,15, a mulher será preservada na missão de mãe, quando essa missão for exercida em fé, em amor, né, em piedade. Então, a gente vê que
a criação de filhos, a maternidade, né, e não só a maternidade biológica, mas esse dom que Deus deu à mulher. A mulher foi criada para ser mãe, para acolher, para nutrir. O primeiro livro que nós estudamos, inclusive, no clube de leitura aqui do nosso grupo, foi o livro Ministério de Mulheres, que fala sobre isso. Inclusive, se vocês não tiverem, tenham esse livro. Esse é um livro indispensável para a biblioteca da mulher cristã. Ministério de Mulheres, da editora Fiel. Um livro excelente, nós estudamos ele aqui, capítulo por capítulo, lá no comecinho, quando o grupo ainda era um grupo pequeno, estava começando, ele foi o primeiro livro que nós lemos, um livro essencial. Então, ele fala sobre isso, que não foi à toa que nós fomos criadas como mulheres, né, com um corpo que fala sobre acolhimento, sobre nutrir, sobre alimentar, porque essa é a nossa função. E nós vimos no livro atual o que Deus diz sobre as mulheres, que o nosso corpo ele foi feito para pregar para nós, né? E o nosso corpo prega para nós, que nós mulheres, nós fomos criadas para acolher e para nutrir, né? E a gente vê também lá em Tito 2 isso de uma forma muito clara, que as mulheres mais velhas, elas sejam mestras do bem, né? E esse é o nosso segundo texto base, Tito 2, de 3 a 5, né, que é um texto que eu sempre falo, é importante vocês terem de cor. Eu tenho certeza que muitas de vocês já têm esse texto de cor, mas o problema é a gente não meditar nesse texto, né? Uma leitura corrida nos textos bíblicos vai fazer a gente interpretar os textos de uma forma superficial e não obedecer os princípios contidos nesses textos. Então, a gente precisa estudar com profundidade os textos bíblicos, né? A gente fez isso no início do curso, e vocês que chegaram agora, não fiquem tristes porque não estavam desde o início do curso, porque ano que vem, se Deus permitir, nós vivermos, se Jesus ainda não tiver voltado, nós vamos começar o curso de novo, desde o primeiro capítulo do material, né? Então, eu mandei já, a gente tem um drive com o material. A Manu quer falar, pode falar, Manu. Às vezes eu não gosto de ter a câmera aberta porque eu fico feliz. Ela gesticula, eu penso que ela quer falar. Não, pode Eu deixar. gesticulo. Tranquilo, eu também sou assim. Então, nós vamos ter o curso, se Deus permitir, e eu viver, e Jesus vai voltar ano que vem, a gente vai ter a segunda edição do curso, desde o início. Então, vocês vão poder aproveitar essas aulas aí, né? Mas tem um material também, a gente falou exaustivamente sobre cada característica, a gente mastigou o texto bíblico, a gente pegou o texto de Tito 2 e destrinchou em várias partes, correlacionou com outros textos da Bíblia. Isso daí nem o material conseguiu fazer, porque o material eu já tinha preparado antes, e a aula é sempre um momento único, né? Quem participa da aula sempre aproveita mais do que quem apenas olha o material ou só assiste o que ficou gravado. Nem todas as aulas ficam gravadas. Nós gravamos só algumas, né? Porque algumas irmãs disseram que realmente não conseguem participar nesse horário, né? Quem sabe ano que vem a gente até não faz num outro horário, né? Mas estar na aula é diferente, né? Do que apenas assistir a aula depois ou só olhar o material, né? Então, lá em Tito 2, eu dei uma pesquisada nos termos gregos, a gente estudando educação clássica lá no grupo de educação domiciliar, a gente é estimulada a buscar as línguas clássicas, né? Ano que vem é um plano nosso também começar a estudar as línguas clássicas, latim, grego e hebraico. Então, agora a gente buscando no grego, a gente consegue achar um significado de uma forma mais profunda, né? Dos termos que são usados nos textos bíblicos. Então, vamos olhar os termos usados em Tito 2, como um mapa, né, das responsabilidades práticas da mulher. Então, a gente tem o termo filandros, né, que é o significado prático de amar o marido, está lá em Tito 2, né, que as mulheres mais velhas devem ensinar as mulheres mais jovens a amarem o marido, né? Então, esse amor é um amor volitivo, é um ato da vontade, não é um amor emocional. E esses dias eu aconselhei uma jovem
né? Ela queria conselhos sobre relacionamento, ela é solteira, e aí eu falei assim para ela, né? Porque ela queria saber como escolher um rapaz, né? Para eu casar, né? Quando um rapaz vier e começar a conversar comigo, como que eu vou entender realmente se é assim, se é essa pessoa ou não? Então a gente começou a derrubar alguns paradigmas, né? Como por exemplo, do amor romântico, que muitas jovens cristãs acham que para você se casar, você precisa estar apaixonado, igual nos filmes da Disney. E aqui na Bíblia a gente vê que esse amar o marido não é um amor romântico, porque amor, conforme a Bíblia, não é um sentimento. O amor é dom de Deus, e todo que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. É isso que 1 João fala, né? E a gente também vê o amor como fruto do Espírito, é o primeiro da lista do fruto do Espírito, na verdade. Amor, alegria, é o primeiro do fruto do Espírito. O primeiro item é o amor. Por quê, né? Dada a sua importância. Os 10 mandamentos se resumem em dois: amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Então, o amor é dom de Deus. O amor, gente, não é sentimento. Não precisa estar apaixonada para casar, né? Precisa amar voluntariamente. Então, o amor é um ato volitivo, o ato da vontade. Você ama como uma atitude. Como é amar, então? Já que não é um sentimento, como que é isso? Então, já que é uma atitude, que atitude é essa? 1 Coríntios 13. 1 Coríntios 13 fala como é o amor. Então, nós conhecemos a Deus, certo? Temos o Espírito Santo, certo? Então, nós temos um dom, né? Recebemos esse dom de Deus, que é o amor, esse fruto do Espírito, que é o amor, né? E nós devemos amar. Deixa eu dar boas-vindas para algumas irmãs que chegaram e que eu acabei não parando para desejar as boas-vindas para elas. Uma delas é a Ana. Bem-vinda, Ana, e a Vanessa também. Bem-vinda, minha irmã, graça e paz. Deus abençoe vocês. Não tem problema chegar um pouquinho atrasada, o importante é chegar. Tá bom, minhas irmãs? Então, vamos lá. Então, vamos prosseguindo. Amar os filhos, né? Qual é o termo aqui? Será que eu vou conseguir falar grego, gente? Deixa eu ver. Filotecnos. Filotécnico. Não garanto que é assim que pronuncia, tá, gente? Amar os filhos envolve nutrir, discipular e preparar para a vida. Olha só, que a gente sempre vem falando aqui, como vocês devem fazer isso para com aquela irmã mais jovem, que a Bíblia fala lá em Tito 2. Nós devemos ensinar as mulheres mais jovens. E essas mulheres, nós temos que ensinar as mulheres mais jovens, as recém-casadas, a amarem os filhos, amando-as como filhas. E a Bíblia nunca vai ensinar você a ensinar uma coisa que você não faz, né? Pelo contrário, vai ensinar que você deve primeiro fazer. Mas isso não significa que você tem que ficar anos. Não, primeiro estou aprendendo a fazer, vou levar uns anos para depois eu obedecer a Deus e começar a fazer. Não, né? Vai trocando pneu com o carro em movimento. Porque faz tempo que Jesus mandou, né? Ir de fazer discípulos, e a gente está esperando o quê para obedecer? O pastor chegar e delegar a tarefa para nós? Né? Não, Jesus delegou, e toda a autoridade foi dada a ele nos céus e na terra. Ele tem mais autoridade do que qualquer outra autoridade que ele mesmo colocou sobre nós. Então, a gente deve fazer discípulos. Todo cristão deveria estar num relacionamento de discipulado com outros cristãos. Estava conversando com a Bia esses dias, né, Bianca, sobre o que é discipulado. Não é falado muito isso nas igrejas, né? Me falem aí se nas igrejas de vocês é fomentado esse discipulado conforme a Bíblia. Porque normalmente o que se tem nas igrejas é um departamento ou um programa chamado discipulado, ou uma sala da escola dominical chamada discipulado. E normalmente esse discipulado vai durar um período, até o batismo, não é? É uma salinha de preparação para o batismo, né? Depois que o jovem ou a jovem são batizados, acabou. Se vire, né? Mas não é assim que a Bíblia ensina. Jesus passou 3 anos discipulando aqueles 12, e em nenhum momento ele deixou esses homens e falou, agora vocês estão prontos, só quando ele morreu.
né? E quando ele volta para o pai, ele está prestes a voltar para o pai, ele fala assim: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Portanto, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-os, e não é ponto final, não acaba indo batizando-os. E ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Então, eu vejo esse versículo como uma linha do tempo. Jesus está dizendo, façam discípulos até o batismo, e depois do batismo continue ensinando todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Então, vejam como é um relacionamento, é uma caminhada ao longo da sua vida, não tem prazo. Jesus não falou para os discípulos, eu vou ensinar vocês por 2 semanas, e depois vocês se virem. Eu vou ensinar vocês por 3 semanas, ou 3 meses, e depois vocês se virem. Não, ele ficou com aqueles discípulos até o fim. E o discipulado tem que ser assim. Será que nós estamos realmente amando as nossas irmãs em Cristo? Será que nós estamos dispostos a caminhar com elas até o fim, enquanto nós vivemos? Porque discipulado é isso, né? Todas nós devemos ser mães, até as que ainda não são casadas podem ser mães, das mulheres mais jovens do que ela, né? E dessa forma, todas nós podemos ser mães. Deus faz da estéril uma alegre mãe de filhos, né? Mesmo que ela nunca venha se casar, mesmo que ela nunca venha gerar filhos do próprio ventre. Quando ela obedece o ID, e ela faz discípulas, e ela é uma mulher de Tito 2, ela está adotando filhas espirituais. E está amando essas filhas. Porque quando nós ensinamos, aconselhamos, nós oramos com e por, nós estamos amando. Isso é amor. E o amor é a lei de Cristo. A lei de Cristo é o amor. Nós estamos obedecendo a Deus, então estamos amando a Deus. E estamos servindo o próximo, então estamos amando o próximo. Isso que é a vida cristã. Vida cristã, sem isso, não é uma vida cristã madura. Né? Está bebendo leite ainda. A gente tem que ir para o alimento sólido. Bem-vinda, Camila. Boa noite, minha irmã, graça e paz. Então, a gente está falando aqui sobre as funções que o texto de Tito 3 traz para a mulher. E uma delas é de amar os filhos e ensinar as mulheres mais jovens a amarem os filhos. E eu estou acrescentando aqui de amar as mulheres mais jovens como filhas. Né? Então, isso que é a missão que Deus nos deu como mulheres cristãs. Confrontar a idolatria dos filhos, né? Ou a negligência, né? Essa é uma aplicação no aconselhamento. Acompanhar, né? O que mais que uma mãe faz com o seu filho? E como a gente pode nutrir uma outra irmã, uma filha espiritual? Da mesma forma que nutrimos os nossos filhos. Não só fisicamente, mas espiritualmente. Cuidando da vida espiritual da irmã. Esse negócio de que cada um cuida da sua própria vida, isso não é bíblico. E a gente não deve viver uma vida isolada. Não, eu vou na igreja, mas eu não quero envolvimento com ninguém. Não é assim a vida cristã, minha irmã. Provérbios 18:1 fala, aquele que se isola busca os seus próprios interesses e se insurge contra a verdadeira sabedoria. Então, tem muitas pessoas isoladas na igreja. E isso não deveria ser assim. Já pensou assim, né, gente? Deus deu a vida para cada um cuidar da sua, né? Então, boas donas de casa, literalmente trabalhadora do lar. Irmãs, é colocado uma carga nas nossas costas que a Bíblia não pôs, que Deus não pôs, né? Mas que o mundo pôs, o feminismo pôs. Que é da gente ser a tal da empoderada. Tirem esse fardo das costas de vocês, se ele ainda está aí. Que vocês precisam ter uma profissão, que vocês precisam ter uma coisa além de ser dona de casa, porque ser dona de casa não tem importância. Isso é um engano do feminismo. Não, eu preciso ter uma profissão, não posso ser só dona de casa. Eu costumo dizer aqui para os meus filhos que ser dona de casa exige muito estudo. Estou na 3ª faculdade já, gente, tem que estudar muito. Eu falo brincando que tem que estudar muito. Vocês veem a mãe de vocês sempre estudando, né? Então, ser dona de casa não é uma coisa banal. Falar assim, não tem importância, né?
E aí, o que a gente faz? Porque eu tenho, para quem ainda não me conhece, não me conhecia antes, tem algumas irmãs participando pela primeira vez, eu tenho 42 anos, e eu já trabalhei fora e fiz faculdade com dois filhos pequenos, né? Hoje Deus dobrou e superabundou, né? Estou na sexta gestação agora. Mas no segundo filho, quando o segundo filho já estava com seus 7 anos, mais ou menos, eu trabalhando no emprego que eu queria, que eu sempre tinha sonhado, ganhando um bom salário, e ainda indo para a faculdade de noite, e no sábado de manhã indo para aula de inglês, e eu senti que eu devia estar em casa com os meus filhos, que eu não estava fazendo o meu dever de criar meus filhos. Então, eu estava fazendo aquilo que eu achava que era normal e que é o fluxo da vida e que toda mulher tem que fazer, que é trabalhar fora também, né? Igual o marido. Mas eu não estava aprendendo a ser uma boa dona de casa, eu não estava educando os meus filhos, né? Não estava cuidando do meu marido. Quem fazia a marmita do meu marido era minha mãe. Olha isso. Quem levava meus filhos e buscava na escola, quando não era o transporte público, era minha mãe. Ou então, uma irmã minha que me ajudou muito, às vezes ficava com as crianças na casa dela, no intervalo entre a escola e ainda uma outra escolinha onde eles ficavam, para poder preencher o período inteiro que eu ficava fora de casa. E aí eu comecei a sentir que eu estava sendo negligente. Só depois disso, teve uma irmã que me perguntou, não lembro, acho que foi a Manu, né, Manu? Que me perguntou, pô, quando foi que eu... Ah, não, na verdade a Manu perguntou, foi outra coisa, né? Perguntou sobre Eu abertura à acho que vida, eu né? perguntei também se você tinha faculdade, se você, quanto tempo você parou. Acho que foi eu pergunto tanta coisa. Pode ter sido você mesmo, é verdade, porque você estava perguntando também sobre abertura à vida, isso tenho certeza que você perguntou. Mas sobre sair do trabalho, né? Acho que a gente conversou também. E aí foi só depois disso que eu comecei a ver o que outras mulheres piedosas estavam falando sobre isso, como a Simone Quaresma, por exemplo, né? Mas foi antes disso que o Senhor me despertou para voltar para o lar e criar meus filhos. Fala, filho. Você precisa de mim? Mas é só puxar para baixo assim, filho, tá bom? Dos dois lados. Tira um braço, depois tira o outro, tá bom? Pronto, vai lá, amor. Lava a boca, escova os dentinhos, tá bom? Corre lá. Então, depois disso foi que eu comecei a ver que as mulheres estavam falando sobre isso, né? Mulheres piedosas estavam falando sobre isso. Mas eu achava que era assim, ninguém me aconselhou, não tinha ninguém me aconselhando. Então, por isso que eu valorizo muito o aconselhamento bíblico, porque toda mulher devia ter uma irmã em Cristo mais velha e mais experiente e piedosa, aconselhando. Infelizmente, o que acontece? Parece que as mulheres da igreja, muitas delas, são experientes, estão há muitos anos na igreja, mas não estão aconselhando as mulheres mais jovens. Vocês têm observado isso também? Não é? Tá vendo? Olha aí. Não estão ensinando as meninas mais jovens a serem boas donas de casa, a amarem seus maridos e seus filhos. E tem moças jovens na igreja que estão, assim, recém-casadas a ponto de chutar o balde, de mandar o marido embora de casa. E as irmãs mais velhas estão nem sabendo. Estão nem sabendo. Isso daí é um pecado nosso. Um pecado generalizado na igreja brasileira. Não posso falar das igrejas de outros países. Mas, da minha experiência com aconselhamento bíblico, há quase 10 anos, eu tenho falado com mulheres do Brasil inteiro. E dizem para mim, na minha igreja não tem mulheres dispostas a aconselhar. E algumas já me contaram que foram procurar alguma irmã da igreja para tomar conselho, e essa irmã tinha conselhos ímpios, humanistas, feministas, sabe? Conselhos que não eram bíblicos, elas não olhavam na Bíblia antes de aconselhar. Elas falavam o que estava na cabeça delas. Então, isso é muito sério, meus irmãos. Né? Isso é muito sério. A Camila colocou que as mulheres mais velhas de muitas igrejas têm conselhos totalmente feministas. Sim, sim. Essas mulheres que me procuram, elas falam assim, olha, na minha igreja, já procurei alguém na minha igreja, mas os conselhos que elas me deram eram conselhos feministas. Conselhos feministas, mulheres mais velhas. Né? Uma vez eu aconselhei, meu Deus do céu, eu já falei para vocês, né? Aconselhei duas jovens a buscarem conselhos com outras irmãs
mais velhas, né? E elas foram procurar conselhos sobre namoro. Voltaram escandalizadas, falando para mim, oi, irmã Andréia, foi falar com fulana, com a irmã fulana. A irmã fulana falou, sabe o quê? Ah, que eu namorei muito, eu beijava muito, eu era muito namoradeira. Não era isso que elas queriam ouvir. Elas queriam um conselho piedoso. E elas voltaram escandalizadas. Olha, não dá pra gente pedir conselho para qualquer irmã. Então, isso aí é muito preocupante. Isso não é uma coisa para a gente ignorar, né? Muitas irmãs mais velhas, até idosas, desaconselham a ter muitos filhos, sim, desaconselham ficar em casa. Às vezes, elas desaconselham até você permanecer num casamento se não tiver te fazendo feliz. Olha que consciente. Porque, primeiramente, o casamento e a família não existem para nos fazer felizes. Nos fazer felizes, né? Então, para que que Deus nos dá uma família? Ah, para a gente ser feliz, viver felizes para sempre. Para a gente ser tratada como uma rainha. Não, não é. Né? Não é para isso que Deus nos dá uma família. Para a glória dele. Assim como todas as coisas deste mundo são para a glória de Deus. A Letícia colocou, na minha igreja está difícil, mal tem irmãs donas de casa. Olha, tá vendo? Aí as mulheres não têm nem tempo para te aconselhar, porque elas estão trabalhando fora, né? E mal dão conta de cuidar dos próprios filhos. Imagine sentar com você para te aconselhar, não é? Esses dias uma irmã disse que eu tinha que pensar no futuro, pois ser apenas dona de casa é perigoso. Meu Deus. E eu que já pensei no futuro e não era apenas dona de casa, eu, na verdade, não estava sendo dona de casa. Eu não estava sendo dona de casa, porque eu estava sendo só hóspede da minha casa. Porque eu ficava o dia inteiro fora de casa. E quando chegava em casa, estava uma pilha de roupa para lavar, tinha pó em cima da geladeira. Que hora eu ia fazer isso, né? Porque no sábado eu queria ter um tempo de qualidade com os meus filhos, eu achava que estava muito bom. E domingo era o dia todo na igreja. Então, dificilmente eu fazia o serviço de casa. Quando eu parei de trabalhar fora, foi que eu comecei a aprender a ser uma dona de casa, foi que eu fui fazer um bolo mesmo, sem mistura pronta, né? Muitas dessas senhoras não aconselham corretamente, sim, principalmente por falta de conhecimento bíblico. Isso é seríssimo, minha irmã. Isso quer dizer que essas irmãs não estão lendo a Bíblia, não estão estudando a Bíblia, não estão meditando na Bíblia, né? Mas também por falta de masculinidade bíblica dos maridos dentro do lar. Olha isso, né? A gente está falando aqui sobre mulheres despreparadas e mesmo assim, a realidade de muitas casas é de mulheres que buscam a Deus mais do que os maridos, não é verdade? Isso também é muito frequente no aconselhamento bíblico. É muito frequente mesmo, irmãs. Muitos maridos negligentes. Eu não sei o que acontece, eu acho que é uma crise de masculinidade no Brasil, né? Uma crise de masculinidade no meio do povo de Deus, porque eu não sei se eles veem as mulheres lendo Bíblia e ficam tranquilos que, já que ela lê, então eu não preciso ler. Não sei o que se passa pela cabeça deles, eu fico tentando entender, né? Mas o que eu percebo é que as mulheres procuram mais conselho do que os homens. Parece que os homens não têm essa cultura, né? De procurar conselho com outros homens, não é verdade? Né? Só que, olha só a crise, a conta ainda não está fechando. Muitas mulheres mais velhas e que não conseguem aconselhar biblicamente, e mesmo assim, ainda tem mais mulheres que têm interesse por aconselhamento bíblico e por ler a Bíblia, e por conhecer teologia, do que muitos homens. Preocupante, né? É isso mesmo, Vanessa. Tem muitas mulheres dentro da igreja aconselhando contra o aumento da família, por exemplo, né? É uma visão ímpia, é uma visão ímpia, né? A contracepção, a história, a gente pode falar algum dia, uma aula exclusivamente sobre isso, inclusive a próxima aula, nós vamos falar sobre sexo, viu, mulheres? Para todas podem participar, tá certo? Deixa eu olhar aqui direitinho o nome da aula, como que eu coloquei aqui para vocês, para a gente falar sobre isso também. Mas a contracepção, ela foi criada no meio feminista e eugenista, né? E ela ganhou popularidade com aquela onda do feminismo que trouxe o discurso da liberdade sexual, libertação sexual. Então, uma era de muita promiscuidade que as mulheres queriam ter uma vida sexual ativa, sem serem casadas, né? E sem
a possibilidade de terem filhos. Foi daí que a contracepção foi criada. É libertinagem, né? O nome disso, na verdade. E também são os dados com o comunismo, que queria o controle da população, né? Isso, exatamente. Esse controle de natalidade, até hoje a gente vê, né, demais, é uma pressão muito grande. Você vai no médico, o médico já quer te botar um contraceptivo, te operar, né, fazer alguma coisa. Até o pediatra ficava assim, nossa, seu marido deve trabalhar muito, né, para sustentar todos esses filhos. O pediatra, gente, ele está ganhando aqui, né, com as crianças, e ele está achando ruim que a gente coloque crianças no mundo, que estranho. Então, a próxima aula do curso é Aconselhando Mulheres sobre Sexualidade e Pureza. Não percam essa aula daqui 15 dias. E a irmã Camila colocou: irmãs, imaginem eu que fiquei viúva com 4 crianças e depois tive mais um. Sinto muito, viu, minha irmã? Depois, se você quiser contar a sua experiência em outro momento, imagino o que a irmã não deve ter ouvido e deve ouvir até hoje, né? As pessoas não mandam um pote de fralda para nossa casa, mas mandam palpites, né? E que não são conselhos bíblicos, são palpites mesmo, sem nenhuma intenção de nos abençoar, né? A Axa levantou a mão, pode falar, Axa. Lembrando que esse discurso, né, porque vai depender de marido, amanhã ele larga, aí amanhã ele morre e não sei o quê. Não, a mulher tem que ser independente, só que o emprego, ele também não é vitalício. Então, hoje você está empregado, amanhã você não está. Hoje o mercado de trabalho precisa de uma pessoa como você, amanhã as coisas já mudaram, então também não é garantia de nada, né? Hoje você está bem de saúde, amanhã você está acamado. Então, assim, a gente não tem independência sobre nada, né? Nada está no controle do ser humano. Então, exatamente, principalmente para as mães, exatamente. Então, quando a gente ouve esse tipo de discurso, é só mesmo o discurso ensaiado, né? Que as pessoas, as mulheres principalmente, já estão esgotadas de ouvir, já tomaram aquilo como verdade. Mas não há garantia sobre nada, nem do lado A, nem do lado B. O que a gente pode fazer, sim, principalmente como mulheres cristãs, é entregar nas mãos do Senhor as nossas vidas e ponto, né? Crer e confiar de que o Senhor é que sabe o que é melhor para nós, né? Seja hoje na fartura, seja amanhã na dificuldade, mas o Senhor está no controle, né? É fácil, mas é fácil falar assim quando você não está na situação, mas mesmo assim, gente, a gente precisa ter fé e confiar no Senhor, de que o Senhor tem o controle, né? Não são as diretrizes humanas que definem. É isso mesmo, Axa. A gente precisa ter a experiência de que o Senhor é bondoso, sabe? Confiar no Senhor de todo o coração, não se apoiar no nosso próprio entendimento, né? Então, não existe estabilidade, segurança nesse mundo, a nossa vida está nas mãos de Deus, né? Então, a gente acaba confiando demais nos nossos planos, nas nossas previsões para o futuro. A gente não tem esse poder de prever o que vai acontecer, né? Então, a gente pode tomar atitudes baseadas no nosso raciocínio. A gente tem que tomar atitudes baseadas na palavra de Deus. O que a palavra de Deus diz? Então, é nisso que a gente tem que confiar. Muita gente não confia no Senhor de todo o coração e, por isso, não conhece a Deus como um Deus bom. Fala que Deus é bom, mas, na verdade, não tem essa experiência de que Deus é bom, né? Porque elas dizem, não, se eu tiver mais um filho, eu não vou conseguir sustentar. Nunca foi você que sustentou, sempre foi Deus, né? Pode ter sido através de você, mas sempre foi Deus, né? Mas a gente precisa tomar cuidado, porque o nosso coração é enganoso e a gente pode cair nessa tentação de pensar, eu não tenho nenhuma estabilidade, nenhuma segurança para o futuro. A sua estabilidade, a sua segurança está no Senhor, não está na sua profissão, não está no seu marido, né? Não está, né, nesse mundo, na quantidade de filhos que você tem, porque é Deus que supre, é Deus que sustenta, né? E eu não estou falando isso da boca para fora, eu tenho experimentado isso aqui, né? Então, provem e vejam que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. É isso que a Bíblia diz, e isso é verdade, e eu faço coro com o salmista. Experimentem como realmente o Senhor é bom. Só vocês confiarem no Senhor. A Bíblia está dizendo isso, então confia, porque é Deus que está dizendo. Tá certo, irmãos? Então, vocês podem confiar de todo o coração.
E aí, finalizando, né, sobre o que a Bíblia fala a respeito da mulher de Tito 2, tem que ensinar as mulheres mais jovens, né? Então, todas nós estamos incluídas aí. Não pensem que mulher mais velha é 60 mais, né? Que a gente pode pensar, não, idosa. Na minha Bíblia está idosa, Andréia. Está escrito idosa, então eu não sou idosa, estou fora disso aí. Não. Em relação a outras mulheres, você é mais velha, né? Você é idosa em relação a alguém. Então, você é uma mulher de tipo 2. Sim, seja essa mulher de tipo 2. Toma posse, varoa. Quem é esse pentecostal? Quem é pentecostal aí? Toma posse, varoa. Você é essa mulher. Né? Vocês dão risada, mas é verdade. Então, vocês devem já pensar quem é a mulher mais nova que eu vou adotar como filha, né? Que eu vou começar a discipular, porque a Bíblia está mandando eu fazer isso aqui, né? Então, o texto lá de Tito 2 está falando: as mulheres mais velhas devem ser sérias no seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, mestras do bem. E no versículo 4, a fim de instruírem as jovens recém-casadas, instruírem, isso é ensino, é sentar e ensinar, é levar para sua casa, é fazer uma chamada de vídeo com ela, né? É se encontrar com ela num café em algum lugar, mas ensinar, você precisa abrir a Bíblia e ensinar essa moça. Porque onde é que está escrito como que é uma boa dona de casa, como que é amar o marido, como que é amar os filhos, se não na palavra de Deus? Então, o conteúdo desse ensino deve ser a palavra de Deus, né? E aí ela vai falar assim, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada, né? Então, a submissão, que é uma disposição voluntária de se colocar sob a proteção e direção da liderança do marido. Isso não é opressão. Isso não é opressão, né? Esse termo, que em grego é upotasso, ele significa sujeitas, é um termo militar. É um termo militar, meus irmãos, que significa estar sob a ordem, ordenar-se sob, né? Então, é você estar debaixo de autoridade. É isso mesmo. Verdades difíceis de engolir, né, irmãos? Mas é isso, Deus criou o seu marido para ele ser o líder da sua vida, da sua casa, da sua família. Isso não é opressão. Ele não deve ser, e a Bíblia vai ensinar, um líder opressor. Pelo contrário, a Bíblia diz que ele tem que apresentar você a Deus imaculada, sem rugas. Isso não é sobre skincare, isso é sobre cuidar da sua alma, cuidar da sua espiritualidade, né? Diz que ele tem que amar você como Cristo amou a igreja, ele tem que dar a vida por você, ele tem que prover você, seus filhos. Olha que peso que é a responsabilidade de ser um homem. A gente precisa amar a vontade de Deus, a maneira como Deus desenhou e projetou as coisas, porque a maneira de Deus é perfeita. A nossa, não. A gente pode achar que a gente tem uma ideia melhor. Mas não queiram carregar um fardo que Deus não colocou nas costas de vocês. Vocês não são obrigadas a prover a casa. É pecado a mulher trabalhar fora? Não é. Não é. Mas você precisa verificar se você não está sendo negligente com aquele papel, aquela função principal que Deus te deu, né? Então, a gente está vendo aqui para que a mulher foi criada. A gente acrescentou outras tarefas e essas tarefas tomaram tanto do nosso dia que a gente não tem tempo nem para estudar mais a Bíblia. Uma irmã certa vez falou assim, olha, sei que você tem um grupo, eu queria entrar nesse grupo, mas é que eu não estou tendo tempo, eu estou trabalhando muito, estudando muito. E olha que tristeza. Trabalhar muito, estudar muito, está fazendo as mulheres não terem tempo de ter comunhão com outras mulheres, não é? E estudarem mais a palavra de Deus. Muitas estão dizendo assim, estou trabalhando tanto, estudando tanto, quem nunca, né? Já viu isso? Eu não estou tendo tempo para parar e fazer o meu devocional, né? Não estou tendo tempo para parar e ler a Bíblia. E quando eu paro, começo a ler, eu acabo dormindo, porque é tanto cansaço, tanto sono, né, que eu não consigo me concentrar. Quando eu fecho o olho para orar, eu acabo dormindo, nem lembro se eu disse amém. Porque o cansaço era tamanho, né? Deus não te obrigou a ter esse fardo nas suas costas, né? Então você não é obrigada a prover a sua casa.
Mas não é pecado trabalhar, desde que isso não esteja te tirando, né, do seu objetivo principal para o qual Deus te criou. Tá certo, minhas irmãs? Então, tem muito mais a dizer, né, mas nós vamos encerrando, né, porque nós já estamos indo para 1h40 da nossa aula, e nós temos um material ainda escrito, que eu vou mandar para vocês em PDF, para vocês verem tudo isso que nós falamos, e ainda um pouco mais o que ainda faltou falar, e que também é importante para vocês refletirem sobre isso, né? Eu trouxe aqui também algo sobre o coração. Nosso coração, ele é uma fábrica de ídolos, então ele acaba deixando a gente desobediente, né, em relação ao propósito para o qual Deus nos criou. Né? Então a gente acaba desobedecendo sem perceber, porque a gente acha que está fazendo uma coisa boa, mas a gente está criando um ídolo no nosso coração. Que ídolo? O ídolo do controle. A gente não aceita que alguém seja a nossa cabeça. A gente quer ser a cabeça. A gente acha que a gente é capaz, é mais capaz até de ser a cabeça, né? Dizem que, olha isso, gente, isso não é bíblico, tá? Mas dizem que a mulher não é a cabeça da família, mas ela é o pescoço que gira a cabeça. Gente, isso não está na Bíblia, tá bom? Heresia isso daí, porque está querendo dizer que você tem que controlar seu marido. Você não tem que controlar o seu marido. O ídolo do conforto, do prazer. Por quê? Porque trabalhar fora vai trazer um dinheiro a mais para casa, então vai melhorar a qualidade de vida. Mas olha, gente, eu posso dizer para vocês que você deixando de trabalhar fora um dia, porque você percebeu que isso está te tirando o tempo de servir mais ao Senhor, de servir mais sua casa, os seus filhos, não vai tornar sua família mais pobre. Quem parou de trabalhar fora aqui e experimentou a provisão de Deus, que o Senhor supriu, né? E eu sou uma delas. Eu sou uma delas. A vida até melhorou, a família aumentou, e eu parei de trabalhar, e eu ganhava mais. Mas, depois disso, Deus proveu de uma forma, né? E é Deus mesmo que sustenta a gente. A gente vê que não é a gente, né? Nós não ficamos mais pobres. Pelo contrário, Deus abençoa mais. E a cada filho, o Senhor aumenta a provisão. E é fato, gente. É experiência de que o Senhor é bondoso. E o ídolo da aprovação. A gente quer ser igual a todo mundo. Todo mundo trabalha fora, gente, todo mundo é a líder da casa, todo mundo manda no marido. Também quero fazer a mesma coisa que todo mundo faz. É verdade isso, viu, Lisandro? É uma frase, acho que é de algum Frei, eu não sei exatamente quem é essa frase, mas que diz que cada filho vem com um pão debaixo do braço. É uma frase linda, mas é verdadeira, viu? É verdadeira. Deus manda, ele manda os filhos, né? E manda a provisão também. A Bia, ela é prova viva disso, né, Bia? Bia tem uma família abençoada. Você quer contar um pouquinho, Bia, da sua história? Se quiser, porque eu sei que você deve estar com o bebê no colo também. Se você quiser, tá bom? Só falar, né? Quantos filhos você tem e tal, para as irmãs te conhecerem um pouco, fique à vontade. Se puder abrir o microfone, se não puder, pode escrever também, tá bom? Então, aí a gente... Ai, desculpa, Deia, que eu estava perdida aqui, porque eu nunca usei esse aplicativo antes. Fica tranquilo. Tá conseguindo me ouvir? Tá bom. Meu nome é Bianca, eu sou nova aqui. Cheguei aqui pela Deia, acho que como a maioria, né? E nós somos aqui do Rio de Janeiro. Hoje nós somos, pela graça de Deus, pais de 5 crianças, 3 meninos e 2 meninas, de 10 anos, meu mais velho tem 10 anos, depois meu segundo tem 6 anos, meu outro vai fazer 4 agora em dezembro, e as minhas pequenininhas têm 1 aninho, e a Lia tem 1 ano e meio, né? Vai fazer 1 ano e meio agora no final do ano. E a Nina tem 3 meses agora, completos dia 22. E tem sido uma grande aventura para nós, porque
a questão da abertura à vida para nós, a princípio, não foi uma coisa muito pensada, né? Nós viemos de outras igrejas com outras orientações, não recebemos instruções muito com relação a isso, mas eu lutei contra a infertilidade durante 6 anos e até ter o meu primeiro filho. Quando eu tinha uns 33 anos, mais ou menos, eu engravidei dele. E a minha mãe sempre brinca que ele foi o que abriu a porta para os irmãos. e, e eu sempre brinco que eu fiz o caminho inverso de todas as mulheres, né? Porque o natural é que você... Sempre dizem isso, né? Que a mulher ela é mais fértil quando é mais nova e conforme os anos vão passando vai ficando menos fértil. Eu estou fazendo o caminho contrário. Conforme eu estou ficando mais velha, parece que está emendando uma criança na outra. E foi muito interessante porque, especialmente as minhas 2 últimas filhas, foram um desafio para mim, porque quando eu estava com o meu terceiro filho, que foi o Dante, pequeno, foi que eu comecei a aprender com relação à abertura à vida. E aí eu trabalho, mas eu ganho muito pouco, né? Eu sou servidora pública, mas eu ganho muito pouco, porque eu trabalho uma carga horária muito pequena para poder ficar em casa. E o meu esposo, ele trabalha, mas, assim, ele não é funcionário público, então ele está sujeito, né, a patrões e estações e tal. E aí, quando eu engravidei da minha 4ª filha, que foi a Lia, foi um grande desafio para nós, porque foi uma gestação de risco e eu estava sem plano de saúde. E foi um drama, mas como eu cresci nesse drama. Como eu cresci como mulher, como esposa, como mãe, no meu relacionamento com Deus, na minha confiança com Ele. Porque a gente tinha acabado de se mudar para um apartamento menor. A gente morava num apartamento de 115 metros quadrados, com 3 quartos e uma dependência, e saímos desse apartamento para um apartamento de 2 quartos sem dependência. Uma família com 3 crianças, e eu engravidei nessa confusão. E quando eu engravidei, assim, foi um choque para todo mundo que estava junto comigo, assim. E as pessoas ficavam, meu Deus, como é que vai ser? Como é que vai ser? E eu junto, como é que vai ser? Como é que vai ser? Mas foi incrível porque em nenhum momento nós fomos desamparados. E eu entendi que Deus estaria comigo se eu tivesse meus filhos no melhor hospital da cidade ou se eu tivesse eles no SUS. E que meus filhos teriam saúde se eu fosse atendida pelo médico do hospital público ou pelo médico do SUS, e que aconteceria o que teria que acontecer, o que fosse da vontade de Deus, independente de onde eu tivesse meus filhos ou quem me atendesse. Então, foi uma experiência bem forte. E aí, quando a Lia estava com mais ou menos recém-nascida, assim, né, meu marido é aí. Porque, assim, é o que eu brinco, né? O pessoal fala assim, quer dizer que você é aberta à vida? Eu falo, sim, com lutas. Porque para algumas pessoas é muito fácil, mas eu reconheço que para nós é uma luta constante de obediência e de confiança. E aí minha esposa, eu vou fazer vasectomia, e eu falava, Senhor, tem misericórdia, eu não quero que ele faça vasectomia. E eu falava, olha, não falava nada, eu falava, tem certeza, né, e tal. E aí eu falei assim, vamos orar. E eu me lembro que a gente estava na cama, a Lia tinha mais ou menos uns 3 meses, 2 meses, e nós oramos e falamos assim pro Senhor, Senhor, o Senhor sabe do nosso coração, nós amamos ser pais, mas a gente não tem dinheiro, a minha esposa está com a saúde debilitada, porque eu desenvolvi diabetes tipo 2, e a Lia foi a minha segunda gestação de risco, né? Foi o meu segundo bebê com como é que fala? CIUR, né? Com restrição de crescimento. E aí nós oramos e falamos, Senhor, nós queremos muito ter mais filhos, mas nós não sabemos como, e admitimos a nossa incompetência. Então não sabemos o que fazer, gostaria que o Senhor nos orientasse. Nós oramos assim, gente,
3 meses depois eu estava fazendo um teste no banheiro e deu positivo. E aí eu falei assim, bom, eu acho que isso é uma resposta para uma oração que nós fizemos. Nós perguntamos e ele respondeu. Né? A gente não esperava que nenhum anjo aparecesse, mas eu também não sei o que a gente esperava se não fosse exatamente isso, né? E fui eu mais uma vez para o SUS, e aí foi uma luta novamente, porque você tem que lidar com as pessoas comentando coisas e falando, julgando, e pessoas que você ama te falando assim, nossa, que responsabilidade, e essas coisas machucam. Mas depois tudo passa, depois que o bebê nasce, todo mundo vem visitar, todo mundo quer ver, todo mundo quer dar fralda, quer dar presente, vira uma festa. Então, essa é a minha história. E agora é isso, meu esposo está de novo falando as mesmas coisas, eu falo, tem que ver, né? Vamos ver, eu vou enrolando, vamos orando. Agora, hoje em dia, eu tenho 44 anos agora, né? E assim, vamos indo, obedecendo ao Senhor. Eu brinco não sei se foi com a Dé que eu falei isso, né? Que aqui o meu lema é um pouquinho como Alcoólicos Anônimos, né? É um dia de cada vez. Vamos obedecendo um dia de cada vez. Então, hoje vencemos. Hoje nós conseguimos. Essa semana conseguimos. Esse mês conseguimos. E Deus tem nos abençoado. Tem quebrado muitos paradigmas na minha cabeça. Já estou terminando, tá, gente? Tem quebrado muitos paradigmas na minha cabeça, porque a gente sempre aprendeu assim, que você tem que se virar sozinho, que você tem que fazer tudo sozinho, porque senão é como se Deus não estivesse abençoando. Se alguém está te ajudando é porque Deus não está abençoando, é porque você não está conseguindo se manter. E não é assim que eu tenho visto que funciona. Os meus pais têm andado muito próximo de nós, nos ajudam não só financeiramente, como com as crianças. Isso tem aberto também portas de comunicação para mim com eles, porque eles estão afastados da igreja, meu pai está afastado, minha mãe. E então, assim, todas essas coisas eu tenho visto a bênção de Deus sobre nós. E é isso, né? Não tem faltado nada. Em tudo Deus tem nos abençoado, gente. É isso, essa é a minha pequena história. Obrigada, Bia. Amém. Olha aí como Deus é bom, gente. O salmista Davi, ele falou assim, eu já fui moço e agora sou velho, mas eu nunca vi o justo desamparado e nem a sua descendência mendigar pão. Né? É isso. Então, Deus é bom, né? E é muito feliz aquele que tem essa experiência. A gente só tem essa experiência de que Deus é bom quando a gente obedece, né? Se a gente não obedecer, a gente vai ficar confiando no nosso braço. Não, eu estou no controle, eu que estou cuidando, tá assim porque eu controlo. Não, é Deus que dá a vida, Deus que tira, e Deus que manda o suprimento. Deus faz todas as coisas. Então, por hoje a gente vai encerrar, mas eu vou mandar o material para vocês vão ver que tem mais. Tinha um estudo de caso que eu queria fazer com vocês também, mas eu vou deixar para vocês fazerem em casa com o material. E eu recomendo, gente, o ideal é que vocês imprimam esse material, porque está organizadinho lá no Drive por capítulos, né? Então, vocês imprimindo, vocês vão ter a sua própria apostila, né? É um material exclusivo para vocês, não compartilhem, né? E quem quiser entrar no grupo, fazer parte, vocês podem falar com suas amigas, elas vão ter acesso ao Drive também, podem imprimir, ter o próprio material, né? E depois pode encadernar, ter bonitinho, no final do curso, eu quero ver as fotos dos materiais de vocês, quem imprimiu, me mostra depois como que ficou, e você pode fazer suas anotações e tudo mais, tá bom? Então, no material, o que que tem? Esse material está bem completo, ele tem as definições de submissão, o que submissão não é, o que submissão é, né? Isso pode ajudar vocês no aconselhamento também, na hora de ajudar outras irmãs a lidarem com esse assunto, com essa questão da submissão, né? Tem o estudo de caso, tem também algumas informações, um guia de orientação, de orientações para a conselheira, né, como confrontar biblicamente alguns pecados, né, alguns planos de ação, né, a gente já falou aqui que o método bíblico no aconselhamento é o despojar do pecado e revestir do novo ser a imagem de Cristo. Então, o objetivo do aconselhamento é que aquela irmã que já é crente, que aconselhamento bíblico é crente. Quem não é convertido ainda
evangelização, você tem que evangelizar essa pessoa, né? Agora, se a pessoa já é cristã, já é convertida, é o aconselhamento bíblico. E aí, o aconselhamento, ele visa formar naquela pessoa o caráter de Cristo. Então, para isso, ela precisa se despojar dos seus pecados e se revestir de Cristo. E a Bíblia tem todos os ensinamentos que vão nos levar a isso. Qual é o pecado? A Bíblia vai dizer, se despoje disso, se dispa disso e se vista, se revista daquilo, que é aquela característica própria de Cristo, né? Nós precisamos ser como Cristo. Isso que significa ser cristão, ser como Cristo, ser uma réplica de Cristo. Então, desobedecendo às ordens de Deus, nós, como mulheres, especificamente, nesse texto de Tito 2 que nós estudamos hoje, é difamar a palavra de Deus, né? Para que a palavra de Deus não seja difamada, significa que, não obedecendo isso, eu faço que a palavra de Deus seja difamada, né? Mais divórcios entre as mulheres, mulheres que têm medo de ter filhos, porque não confiam que Deus vai prover, né? Mulheres que não se submetem ao marido, mulheres que querem liderar a casa, mulheres que querem liderar a igreja, né? Mas não estão discipulando outras mulheres. Então, eu não sei o que vocês pensam sobre pastorado feminino, mas a gente não pode pular esse assunto hoje. Hoje nós estamos falando de funções, responsabilidades, papéis da mulher, e a gente não vê em nenhum lugar na Bíblia falando que a mulher tem que ser pastora da igreja. Na verdade, em nenhum lugar da Bíblia a gente vai achar isso, que a mulher tem que ser líder da igreja. Não vamos ver isso. Então, tem muito trabalho a ser feito. Às vezes as mulheres estão querendo ser pastoras, mas elas não estão sendo nem submissas ao marido, nem estão amando esse marido, nem amando seus filhos, nem sendo boas donas de casa. E nem ensinando outras mulheres a serem isso. Se elas estivessem fazendo tudo isso, elas iam ver como tem muito trabalho para fazer. E então elas não iam nem estar pensando em querer ser pastora, que é uma responsabilidade muito maior, né? E Deus deu a responsabilidade maior para o homem. Isso é a ordem da criação. O discipulado pode fazer com que você tenha tantas filhas que nem no seu útero pode caber ao longo de toda a sua vida fértil, né? Filhas espirituais, mulheres que você acompanha, que você caminha com elas, que você discipula, que você ensina, que você lê a Bíblia com elas, ora com elas, que você ama como filhas. Quantas mulheres por dia você pode auxiliar, né? Com quantas mulheres por dia você pode ter uma horinha para falar com ela por uma chamada de vídeo ou para ir tomar um café com ela, né? E encontrar com ela em algum lugar, almoçar com ela e ler a Bíblia com ela, orar com ela, aconselhar essa moça. Então, organize aí a sua agenda e, se você ainda não está discipulando uma outra mulher, ore hoje mesmo sobre isso. Fale, Senhor, providencia, coloca uma ovelha tua no meu caminho, para eu acompanhar, para eu ensinar, para eu acolher. Tá bom, minhas irmãs? Então é isso. Deus abençoe vocês. Nós conversamos bastante hoje, quase 2 horas, né? Mas eu creio que foi muito proveitoso. E eu mando o material para vocês lá no grupo, o PDF, tá bom? Qualquer dúvida, eu estou à disposição, inclusive no particular também, vocês podem me chamar e eu estarei à disposição para atendê-los. Tá certo?